Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre os Peaky Blinders. Seu gangster favorito era só um pivete de rua. Isso mesmo, nada de fumaça cinematográfica, charutos cubanos ou ternos sob medida. Os caras que a Netflix transformou em mafiosos charmosos estavam muito mais próximos de adolescentes malnutridos brigando em becos de Birmingham do que de chefões do crime organizado. Quer saber a real? Então já deixa o like, se inscreve e prepara-se para ver a ilusão do bad boy elegante explodir na sua cara com pólvora de sarcasmo. Vamos começar pelo cenário. A série mostra Birmingham como um playground sombrio, cheio de bares estilosos e ruas que parecem sujas de propósito, mas sempre com aquela estética digna de wallpaper. A vida real era bem menos charmosa. Pense menos clipe do Arctic Monkeys e mais cenário de Dark Souls. No início do século XX, Birmingham era um inferno urbano. Poluição sufocante, fumaça tóxica das fábricas, esgoto a céu aberto e uma taxa de mortalidade infantil que faria até um campo de guerra parecer saudável. Crianças morriam de tuberculose antes de aprender a xingar e os que sobreviviam viravam mão de obra barata em fábricas ou carne de canhão em gangues. Se hoje a galera reclama do transporte público lotado, naquela época o problema era chegar vivo até o fim da semana. Glamour. Só se você acha bonito tossir sangue no meio de uma briga. E o estilo? O famoso visual dos Peaky Blinders, com boinas afiadas, ternos impecáveis e aquele ar de quem manda no pedaço. Parece até desfile da Prada versão underground. Mas na vida real, o figurino era bem menos glamuroso. Roupas baratas, muitas vezes roubadas, costuradas até rasgar. Nada de alfaiataria importada da Itália. E a história da boina com lâminas não passa de mito de jornal sensacionalista. O que eles usavam de fato eram chapéus comuns, e não para esconder navalhas, mas para disfarçar a falta de banho. Se fosse hoje, eles estariam usando boné falsificado comprado em camelô. Então esquece o Thomas Shelby, posando de capa de revista. Pensa mais num cara fedendo a suor, cebola e cerveja choca. E os crimes? Aqui a série também faz cosplay da máfia. A Netflix vende um cartel digno de Al Capone, mas a vida real era mais próxima de brigas de torcida organizada. Os Peaky Blinders não estavam controlando o comércio ilegal da cidade. Eles estavam quebrando garrafas na cabeça uns dos outros e extorquindo comerciantes pequenos. Era violência sim, mas violência barata. Nada de grandes esquemas internacionais, nada de chefões arquitetando planos complexos. A ambição deles era do tamanho do bairro. É como comparar a máfia italiana com um grupo de moleques que roubam bicicleta e postam no TikTok. E acredite, mesmo nesse campeonato de mediocridade, os Peaky Blinders ainda conseguiam perder ponto. E a polícia? Outro exagero da série. O show mostra reuniões secretas, conspiradores, políticos poderosos negociando com os Shelbys. Realidade? Policiais locais que fechavam os olhos em troca de cerveja, cigarros ou umas poucas libras. Corrupção existia, claro, mas era do tipo rasteiro, quase deprimente. Não tinha Churchill batendo papo com gangster em sala escura. Tinha guarda virando a cara enquanto uns bêbados socavam rivais num beco. Era tão vergonhoso que mais parecia esquete de Monty Python do que conspiração de Estado. E não podemos esquecer da cultura da época. Birmingham era uma panela de pressão. Miséria, alcoolismo, prostituição e preconceito. A violência das gangues não era rebelde nem romântica. Era só mais uma camada de podridão numa cidade onde metade da população vivia à beira da fome. Hoje a gente vê cena dos caras botando fogo em pubs e acha B10. Mas na época, a população comum só via um bando de vadios atrapalhando ainda mais uma vida já miserável. Para quem assistia de fora, os Peaky Blinders não eram lendas, eram só mais um motivo para voltar correndo para casa antes do pôr do sol. Quer exemplo de como o mito é maior que a realidade? Tem o episódio da grande briga de gangues nos anos 1890. Se fosse pela série, seria um espetáculo épico, com câmera lenta, trilha do Arctic Monkeys e closes dramáticos de faca sendo sacada. A realidade foi menos cinema e mais briga de boteco, um bando de bêbados se socando no meio da rua, assustando mulheres e crianças, até que a polícia dispersou a galera como quem espanta cachorro de feira. Esse é o grande legado dos Peaky Blinders: barulho, sangue e zero glória. E calma, porque você ainda não viu a parte mais vergonhosa. Os Peaky Blinders nem duraram tanto assim. Logo foram engolidos por gangues maiores, mais violentas e muito mais organizadas. Eles não sumiram porque conquistaram tudo. Sumiram porque eram amadores demais para sobreviver ao jogo. Só continuaram famosos porque o nome Peaky Blinders era chamativo e vendia jornal.
É aquele velho ditado: quem conta a história não é quem viveu, é quem sabe fazer marketing. Então, da próxima vez que você olhar para Thomas Shelby com sua boina impecável e cigarro cinematográfico, lembre-se, os verdadeiros Peaky Blinders estavam mais para figurantes de briga de bar do que para chefes de máfia. Nada de mastermind, nada de glamour. Só sujeira, brutalidade e uma boa dose de exagero jornalístico. E aí, gostou de ver seu mito histórico ruir? Então deixa o like, comenta se você ainda acha que esses caras eram tão B10 assim e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não romantiza bandido, aqui a gente expõe a vergonha por trás da lenda.